Apresentação de Aninha Fonseca. Aninha Fonseca. Olá, seja bem-vindo a mais um Diversicast, uma iniciativa da Comissão Distrital de Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento do Distrito 4563 de Rota Internacional, na gestão 2526 da Governadora Dilma Fonseca. Eu sou Ana Paula Prado Horta, do Rotary Clube de São Paulo Aclimação, integrante da comissão citada acima. Agora eu vou fazer minha autodescrição, que como todos sabem é uma prática super importante para os deficientes visuais saberem quem eu sou, como eu sou. Eu sou Ana Paula Fonseca, uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos pretos lisos, na altura dos ombros. Estou vestida com um vestido de manga curta, azul marinho com branco. E eu sou uma mulher cadeirante. Hoje nosso convidado é o Felipe Costa, CEO da Acreditando, da Rede Livre, e o nome por trás da acessibilidade dos grandes festivais do Brasil. Seja bem-vindo, Felipe, e te passo a palavra para a sua mensagem inicial. Obrigado, viu, Aninha? O espaço aqui, né? Se bater um papo. Vai ser um prazer bater um papo sobre, né, reabilitação, os festivais. Eu sou um dos, né, que faz, porque é uma operação que tem muitas mãos envolvidas. Mas bora lá, tô aqui. Vamos embora bater esse papo que vai ser bem bacana aí. Aproveitando, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem, 39 anos, cabelo curto, barba branca já, né, Aninha? A idade. Tô de camisa preta, com o símbolo do Acreditando e da Livre, escrito Acreditando Livre, Inclusão e Acessibilidade. Sou um homem cadeirante também. Tô numa cadeira preta e todo de preto. Só o tênis cinza. Bom, vamos começar nosso bate-papo. Bora lá. Quem é o Felipe Costa? Felipe Costa sou eu. Tenho 39 anos, né? Sou uma pessoa com deficiência, então eu sofri um acidente quando eu tinha 22 anos, então alguns anos atrás aí, né, tive uma lesão medular em nível L1, e a partir daí eu continuei e fui seguir a minha vida nessa parte, né, tanto de reabilitação quanto de vida mesmo. Então, atualmente sou o fundador do Acreditando, né, que é um centro de reabilitação voltado ao trabalho de recuperação pessoas que tiveram algum tipo de deficiência, de lesões neuromotoras. E também estou à frente da Livre, que é uma empresa focada em um produto que chama o Kit Livre, que traz soluções de mobilidade para as pessoas com deficiência. Então, ele basicamente é um triciclo motorizado que acopla na cadeira manual e transforma ela numa cadeira motorizada. E a gente está à frente e faz algumas partes de acessibilidade também em eventos e festivais. A gente já fez alguns, o Rock in Rio, o Lola, o Detal, enfim, alguns eventos aí. Bom, Fê, como você falou de acessibilidade, como começou a sua história na defesa da acessibilidade? Você fala nos festivais? Ou... Não, na fita mesmo. Então, eu acho que, Ana, que a gente que tem algum tipo de deficiência, a gente meio que é nosso estilo de vida um pouco, né? Porque quando você fala em acessibilidade, acho que quando você me pergunta quando começou a minha luta, acho que desde quando me tornei cadeirante, que eu fui para o mundo, eu fui entender o que era acessibilidade e a falta dela. Né? Então, até um pouco a história do Acreditando não é totalmente ligada à acessibilidade, mas tem muito a ver com isso também, que quando eu sofri meu acidente, eu fui atrás de tratamentos que que possibilitasse a minha recuperação. E quando eu volto no contexto, né, há 18 anos atrás, há 17 anos atrás, a gente tinha muitos centros de reabilitação, como era o caso... A gente tinha só centros de reabilitação, como é o caso do Sara, que faz um trabalho incrível, mas era um trabalho muito voltado para a parte só de reabilitação. Eu brinco até que é como se fosse ensinar o cadeirante a ser cadeirante. Sim. Né? Então, ali eu falei, pô, mas eu sou um cara jovem, tem tantas possibilidades e ninguém vai trabalhar minhas possibilidades. Então, quando eu entendi que não, esse era o contexto, que eu fui atrás de tratamentos que realmente que buscassem uma nova forma de olhar para a reabilitação.
Então, acho que um pouco da minha construção de Acreditando de Livre, dos festivais, acho que vem muito da minha vida mesmo, assim, né? Do dia a dia, eu saindo com o pessoal com deficiência, encontrando as dificuldades e sinalizando, e lutando, e brigando, e falando. E foi aí que eu fui meio que abrindo espaços e conquistando as coisas. Mas, assim, meu contato com acessibilidade é desde quando eu me tornei uma pessoa com deficiência e a falta de acessibilidade eu sinto desde quando eu me tornei Todo dia, né? uma pessoa com deficiência. E Acreditando é uma filial dos Estados Unidos, né? Conta mais. Então, na verdade, não. O Acreditando, lá atrás, que quando a gente começou o Acreditando, eu fui fazer o tratamento lá. E aí eu fiquei um tempo lá. E quando eu cheguei lá, assim, eu falei, nossa, é isso, sabe? Porque é um ambiente muito motivador, as pessoas, elas não estavam o tempo todo na cadeira de roda, então as atividades eram mais ativas e dinâmicas. Eu falei, nossa, é isso, sabe? Então eu fiquei um tempo lá, eu fui para fazer um tratamento lá. E quando eu estava lá, né, o fundador, que era o Project Walk, na época que era um centro lá na Califórnia, a gente batendo um papo, e eu falando um pouco disso, da dificuldade dos centros de reabilitações do Brasil, e ele falou, tá, mas por que que você não abre um centro certificado do Project Walk? Então, o Acreditando, ele começa em 22 de novembro de 2010, como um centro certificado do Project Walk. Só que a gente tinha muitas limitações também, assim, porque a gente queria, na época, agregar outros tipos de serviços, desde a parte do condicionamento físico, outros tipos de reabilitação, e por ser um centro certificado, a gente não poderia, né? Então a gente ficou 3 anos como um centro certificado deles, até que a gente construiu uma metodologia própria, a gente começou a meio que abrasileirar a metodologia, né? Porque o brasileiro ele tem muito forte isso, a mão, sabe? O fisioterapeuta, que é diferente muito do americano. Então a gente ficou um tempo como um centro deles, um certificado deles, mas só foram os primeiros 3 anos, né? Depois a gente fez um trabalho, um método próprio. Então, Acreditando hoje, não tem mais um vínculo lá e tanto é que nem tem mais lá, né? E a Ah, é. gente seguiu aí na construção ao longo desse tempo todo. Legal, né, pessoal? Em que momento você percebeu que sua trajetória pessoal podia ser uma profissão ou missão? Eu acho que, Ana, eu acho que eu comecei. Quando eu sofri meu acidente, eu estava na faculdade. Eu era estagiário de TI. Eu fazia sistema da informação, nada a ver com o que eu faço hoje. E eu lembro que quando aconteceu o meu acidente, foi um momento assim que eu meio que parei a minha vida. Eu parei tudo, né? Eu parei a faculdade, no trabalho eles deram um suporte muito, muito grande. Só que ali eu comecei a entender que, enfim, eu comecei a enxergar a vida de outra forma. Eu comecei a entender que eu estava fazendo e talvez eu não gostava do que eu estava meio fazendo, sabe? Porque assim, é aquela história, a gente vai meio que crescendo, a vida vai meio que conduzindo a gente, mas a gente não para, né, às vezes para entender assim, não, para onde eu tô indo, sabe? Então, quando eu sofri meu acidente, foi um momento que eu parei e entendi assim, eu falei, o que que eu quero daqui para frente, sabe? E foi então que eu sabia, eu não sabia o que eu ia ser, mas eu sabia que eu não queria ser mais um programador, o cara das temas da informação. Então eu parti muito como um desejo de buscar minha reabilitação, só que quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei assim, cara, não é possível que só eu busque uma recuperação, só eu que acredito nisso, mas cadê o centro de reabilitação do Brasil? Então, eu via essa possibilidade, só que eu não sabia que era uma possibilidade. Então, aos poucos, foi muito aos poucos, assim, eu conversando lá, que ele me falou isso, por que que você não abre um centro lá no Brasil? E aí me deu esse alerta, sabe? Eu falei, cara, já que aconteceu isso comigo, né? Talvez esse seja minha missão, meu propósito, vou seguir por esse lado, né? Mas eu nunca imaginei que a gente estaria da forma que estamos hoje, essa construção toda foi muito um dia após o outro e acreditando muito no trabalho, sabe? Mas foi basicamente isso. Eu sabia o que eu não queria e fui atrás e descobrindo o que eu gostava,
queria. Quando você vai para pessoa com deficiência, tem um mundo muito grande, porque faltam muitas Sim, coisas, né, Ana? Então sim. eu acabei encontrando o meu caminho ali, sabe? E são muitas barreiras. Muitas barreiras, É, dificuldade e falta de pessoas, faltas sim, de empresas, de preocupações, enfim, é uma sim, falta absurda, né, de sim. acessibilidade. Infelizmente. E ao mesmo tempo, Ana, gera muita oportunidade para nós que somos pessoas com deficiência de encontrar nosso caminho também, porque às vezes é isso, a gente que sente na pele, a gente sabe a dificuldade que tem nisso, sabe? Sim. Então também, e eu vejo muito, às vezes, que as pessoas com deficiência, hoje ainda que tem esse mundo tecnológico de Instagram, tudo, estão muito mais preocupadas em reclamar, em reclamar, em reclamar, em reclamar. Mas ninguém quer ir fazer a diferença, Bom, sabe? sim, Então acho que serve de um convite também, pessoas com deficiência que também se engajam em causas, em propósitos, porque para transformar aquilo. Porque a gente que vive isso, a gente sabe a dificuldade disso. Né? Então também a gente tem esse caminho de buscar transformação, né? E sim, vira emprego, vira trabalho, enfim, sim. e vira vida. É. Bom, além de você ter esse negócio que é a sua vida também, né, Fê? Como é ter o instituto que ajuda pessoas carentes também? Então, o Instituto, né, ele nasce, na verdade, assim, o Acreditando é um centro de reabilitação, a gente é um centro particular, só que ao mesmo tempo a gente tem um trabalho muito diferente do convencional, né? Então, quando a gente começa a divulgar e mostrar isso, a gente acaba recebendo muita gente sem condição e a fim de fazer o tratamento lá. Né? Eu lembro que lá atrás no Acreditando, que quando eu comecei, eu tinha muito claro assim, ou a gente ia para um lado de quantidade, ou a gente ia para um lado de qualidade, né? E a gente focou muito na qualidade, só que é isso, gera um custo, né? Então, eu como uma pessoa com deficiência e recebendo esse monte de história, um monte de pessoas que precisam, sempre me tocou muito isso. Então, em 2023, a gente começa a retomar um sonho que tinha um instituto que foi aberto lá atrás, mas acabou meio ficando na gaveta, e volta a retomar isso do papel. Né? Então, a gente, desde 2003, está organizando o CNPJ do Instituto, atrás das certificações, e começando um trabalho assim, a gente no Acreditando desde o começo, a gente sempre separou uma parte do Acreditando para filantropia, né? Então a gente tem as aulas Coletiva de coletivas, as musicalização. oficinas, então era uma coisa que era pago via Acreditando, agora com o Instituto a gente buscando e tá atrás de empresas parceiras que apoiam, né? Hoje a gente está com uma parceria também com a Unidos da Vila Maria, né? Que cedeu um espaço lá para a gente e junto com eles, com o pessoal do Rotary, então a gente está começando a construir atrás de equipamentos, de soluções para começar a crescer esse atendimento gratuito. Mas eu vejo assim que se me perguntar, né, eu gostaria só de ter um instituto, o instituto ser grande, a gente receber gente do Um Brasil dia vai, inteiro, é o caminho. um dia Um vai, dia a né? gente busca isso. Mas é basicamente isso, assim, a gente tem várias empresas parceiras, então a gente está se unindo para conseguir oferecer um tratamento de qualidade, de fato, não um tratamento, né, que a gente vê que acontece alguém um tratamento com a qualidade do privado também via instituto. Óbvio que tem um trabalho muito grande ainda, mas já começamos, né? Então já tiramos do papel isso e aos poucos as coisas vão evoluindo aí. Bom, então tudo isso que você falou, como é viver a vida, ir pra balada, pro samba, Aninha, eu acho assim que a vida pra ela continua. festival? Eu acho que a vida ela continua e ela tem que continuar assim, né? Eu acho que o erro pessoas com deficiência, eu vejo algumas no acreditando, às vezes é isso assim. Ah, vou voltar a me recuperar e quando eu me recuperar eu volto Não, a sair, não. né? Eu acho que a gente não pode esperar tudo para quando, né? Eu acho que a vida tá aí. Eu gosto de sair, eu moro sozinho, eu vivo a minha vida, né? Mas eu brinco assim que a independência, às vezes as pessoas falam, ah, mas como você conseguiu a sua independência, né? Eu não consigo, eu não sou independente.
eu vejo que a independência também se conquista. Não é uma coisa que eu dormi, eu acordei e estou independente, né? Foi um processo muito longo também. Hoje eu estou independente, mas eu já tive um processo de independência, né? Só que ao mesmo tempo eu via muito isso, assim. Eu sempre, desde moleque, eu gostava de sair, viajar, ir pra balada, tudo. Eu lembro que quando aconteceu o meu acidente, eu falei, nossa, eu preciso ser independente de todas as formas. Então, eu lembro de casos assim, que eu saía e eu que desmontava a cadeira. Eu demorava, às vezes, 1h30 para tirar a cadeira e pôr no meu carro. E a minha mãe, meu pai, não, eu ponho, eu vou. Eu falo, não, me deixa aqui, porque uma hora eu preciso conseguir. Então eu demorava 1 hora, depois 40 minutos, meia hora, 20. Hoje eu tiro em 1 minuto, e menos até. Então é isso, é muito um processo de construção que eu entendi que eu tinha que buscar isso. Eu falei, não, tem que ser independente, às vezes nas pequenas coisas. Então eu fui me adaptando, fui buscando, né, e fui me desafiando, porque também é o desafio, assim, às vezes você olha e fala, não consigo, mas será que eu não consigo? Vou adaptar, vou tentar. Tenta uma vez, duas, e Duas, vai, três, vai, cai, 4, 5, 6, uma hora Sim, você consegue. sim. Aí você consegue, você continua. Aí você melhora mais um pouco. Aí você continua até que quando isso faz parte da minha vida. Hoje eu sigo a minha vida. Assim, eu não penso nisso, eu só sigo a minha vida. Então, transfiro, ponho na cadeira, tiro, vou no mercado, faço compra, vou viajar, né? Óbvio que quando eu vou viajar para algum lugar assim, também eu falo, será? Mas eu falo, eu tenho que ir, né? Eu vou descobrir no meio do caminho lá. E passo uns perrengues também, às vezes. Mas faz parte, né? O importante é seguir, é continuar. Bom, já que você falou de viajar, vamos falar dos festivais? Bora falar dos É, que festivais. acabou de ter o Lula e vai ter o Rock in Rio. Rock in Rio agora em Conta, setembro. conta como é essa experiência. Nossa, Ana, eu vou te falar, é desafiador, assim, o mundo dos festivais vem pro acreditando, né? A gente começa a trabalhar mais forte também, foi no Lola de 2022, né? A gente trabalhava com uma equipe do Kit Livre antes, e na verdade a gente entra como equipe de staffs, né? Porque a gente faz duas atuações nos festivais hoje, né? A gente, como um kit livre, a gente leva os triciclos motorizados, né? Então o público de forma gratuita tem acesso a isso. O nosso contrato é com o festival, né? Então a gente leva as soluções. Então a gente está em vários desse, né? Desde Rock in Rio, de Lola, Tomorrowland, Mita, STL, Rock in Rio. o Rock in Rio. Então, hoje, o Kit Livre é uma solução de mobilidade que está em todos os festivais, quase, né? Então, porque ele ajuda muito a locomover, né? Que Sim. quando você fala dos festivais aqui de São Paulo, a gente faz no Autódromo de Interlagos. É um sobe e desce sem fim. Então, o Kit Livre entra como uma solução de locomoção e junto com a Rock World, que faz alguns dos maiores, né, que é o Rock in Rio, o Detal e o Lola, a gente está com uma equipe de staff, né? Então, a gente cuida de toda a parte do atendimento das pessoas com deficiência. Então, tem gente nossa desde os portões de entrada, na central de acessibilidade, que faz o impulseiramento, né? Então, a nossa entrada começa em 2023 no Detal, né, com equipe de staff. Foi até como a gente começa, até meio que curioso isso, né? Na verdade, assim, eu nisso, de gostar de sair, de viajar, tudo, eu fui em 2017 para o Rock in Rio, como público, né? Como público e parceiro do Kit Livre naquela época, que eu fui convidado deles, eu fui para conhecer. Que era a primeira vez que um festival de grande porte tinha uma operação dedicada de acessibilidade. Então, eles convidaram as pessoas para ir conhecer, eu fui uma delas. E eu lembro que quando eu cheguei lá, né, quem me recebeu foi o Thiago, que é o coordenador de pluralidade hoje dos festivais. Aí foi o cara que começou esse movimento. Ele é cadeirante Ele é também, né, cadeirante. Então, assim, ele foi como público antes, ele fez uma reclamação da falta de acessibilidade e o festival convidou ele para ajustar a acessibilidade. Então, ele trouxe um monte de solução para o festival, desde o Kit Livre, foi o primeiro também do Kit Livre, foi esse. E eu fui de convidado. E eu lembro que quando eu cheguei lá, Ana, que eu vi todas as experiências, as soluções, eu falei, nossa, que ambiente incrível isso, sabe? Porque, né,
é um outro mundo, né? E você vê, eles tinham muito os detalhes do cuidado no mundo do festival. Então, o Rock in Rio foi pensado na acessibilidade a primeira vez em 2017, assim. Então, eu fui, eu comecei, eu gostei. Aí, ia ter o Detal, a primeira edição aqui em São Paulo. Aí eu convidei o Thiago para gravar um podcast lá no Acreditando, que a gente tinha o podcast. E batendo um papo com ele no podcast, e eu lembro que eu falei assim, pô, a gente tem uma equipe aqui de profissionais, a galera é mó jovem, a gente já faz os festivais, tudo, né? Daí ele, cara, por que que você não leva uma equipe sua pro Detal? Só que era bem em cima do Detal, dele, cara, vocês vão de voluntário, vocês vão ver se é válido isso. Daí eu vi, eu falei, cara, acho que vale, né? Porque é um ambiente que eu gosto, a nossa equipe conhece bem, é uma equipe jovem que gosta do trabalho, né? A gente gosta disso. E a gente foi com uma equipe de sete voluntários pro Detal. E eu lembro que no primeiro fim de semana, foi a primeira vez do Detal, né? Foi a primeira vez que a Rock World fazia um evento grande no autódromo. E eu lembro que no primeiro fim de semana, por causa da chuva, deu um monte de problema. Deu problema para todo lado. E a gente era uma equipe de voluntários só. E eu acabei ficando próximo do Thiago, e aí eu comecei. O que a equipe meio que trazia de melhorias de ideia, eu levei para o Thiago. Ó, dá para melhorar isso, os acessos do portão, vamos fazer o impulsionamento dentro da van, para melhorar um pouco a logística disso. Dele, cara, então vai, toca. Toca o próximo fim de semana. Ele deu esse espaço. Então a gente fez alguns ajustes na operação e deu certo. Aí a gente que estava meio que de voluntário, a gente ficou à frente. E aí deu super certo. Aí no próximo eles convidaram a gente para trabalhar desde a concepção pré do festival. Então a gente foi junto para olhar a planta do festival, foi entendendo os portões para trabalhar nos acessos, onde ia ter equipe, tudo. Então foi um pouco esse espaço também, Ana, assim, que eu acho que as pessoas às vezes elas justamente isso, estão muito preocupadas em só reclamar e só reclamar, mas assim, quem está preocupado em realmente ir atrás, entender da ideia, da sugestão de melhoria, então foi muito nesse processo. E foi aí que a gente entrou, de fato, nos mundos dos festivais. Então, de lá para cá, a gente fez o Detal em 23, a gente fez o Lola em 24, o Rock in Rio em 25, o Lola em 26 e agora o Rock in Rio, né? Muito Então, legal. foi um processo muito de construção, mas sinalizando alguns pontos de sugestão de melhorias. Muito legal. Poxa, olha que legal, chegou o presidente da comissão de tal, gente. O Carlos Ferrara, vem aqui com a gente, por favor. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Felipe? Prazer, Felipe, Ana tudo bem? Paula, Tudo bem, Ferrara? Tudo bem? Tudo. Tudo em ordem. E aí? Tudo ótimo. Esse Diversicast cada dia melhor, né? Obrigada. Nosso distrito 4563 emplacando aí com a diversidade, equidade e inclusão, né? Isso aí. Muito bem, continue. Aí. Vamos lá, vou acompanhar aqui de perto, então. Tá bom. Inclusive, o Felipe me convidou pro Tetão do ano passado. E o que você achou? Eu tava morrendo de medo, gente, vou confessar, mas eu adorei. Eu e o meu pai fomos, adoramos. É isso, Obrigada, tem melhorado cada vez mais, assim, né? É um desafio. Sim, Fazer. e aumentou muito o número de pessoas com deficiência indo em festivais. Vem aumentando, Ana, cada vez mais, assim, e aí a gente começa a encontrar outros tipos de problemas hoje. Ah, é? Porque assim, né, a gente vê que cada vez mais o pessoal tem entendido, tem conhecido, né, e tem visto as soluções de acessibilidade que tem nos festivais. Então, que é uma coisa boa isso, né, que a nossa ideia é justamente essa. Pessoas com deficiência, elas vão, participam, porque é isso que a gente acabou de falar, assim, eu acho, né, e a gente tem até uma máxima e uma frase nos mundos dos festivais, que é assim, a pessoa com deficiência, ela tem que estar onde ela quiser, inclusive em locais que elas nem imaginam que é possível estar, né, e muito dos festivais, né, que a gente faz, traz esse olhar e traz isso. Só que ao mesmo tempo é isso, a gente tem muitos tipos de soluções dentro de um festival, tipo o Rock in Rio, o Lola, né, que
tem uma facilidade de acesso. E o que a gente vem percebendo é que vem cada vez mais aumentando o número de pessoas com deficiência que estão indo para os festivais, e também tem acontecido uma coisa que é curiosa, assim, vem aumentando muito o número de autistas, de neurodivergentes, né? Então é um público que é muito grande, né? Então também é isso, assim, nos festivais que tudo tem uma lotação, né? Sim. E é o que eu falo, assim, que as pessoas com deficiência, elas têm que entender também que cada vez mais está sendo feito um trabalho para esse ambiente do festival, mas cada vez mais o público vem vindo e crescendo, e é a necessidade de aumentar todas as soluções e das soluções de acessibilidade. Mas é um público que vem crescendo a cada o festival, e isso é muito bom, é o que a gente busca. Só que é isso, agora tem fila, tem lotação, tem... E é sensacional isso. É sensacional, é o que eu vejo, assim. E às vezes a gente precisa também que as pessoas com deficiência, elas apoiem também esse tipo de festivais que tem soluções para pessoas com deficiência, né? Então eu acho que é um movimento, né, da organização das pessoas, de todos nós, sabe? Para ter mais opções e favorecer melhor que as pessoas consigam chegar aí de forma mais tranquila, sabe? Sim, eu estava conversando com uma fisioterapeuta naquele tanto, e ela me falou de um colete sensorial. Me conta mais sobre isso. É isso que Fiquei eu muito tô te legal. falando. É importante, assim, existem as normas, né, que regem a acessibilidade, então todos os festivais são obrigatórios a ter acessibilidade, ter rampa prioritária, etc, que tá nas normas, né? A gente faz um trabalho junto com a Rockworld que é incrível, assim, porque eles não querem entregar só o que é norma. Eles estão preocupados com a experiência do todo, sabe? Porque que quando a gente fala de inclusão é uma coisa, e quando a gente fala em equidade é outra, né? O equidade é que a pessoa com deficiência tem a mesma experiência como a sua, né? E como que a gente faz isso? A gente tem que ter algumas formas de acesso e soluções que possibilitam isso, né? No Rock in Rio e no Detal, a gente teve um espaço que chama Sinto Som, né? Que é um espaço em frente ao palco, é colado no palco, é onde fica as famílias dos artistas mesmo, né? Que tem uma operação que é dedicada só para quem é deficiente visual, ou desculpa, o deficiente auditivo, porque por conta da vibração da caixa, ele consegue sentir a música, né? Tem também uma solução que é um colete, que é uma veste, que conforme a bateria toca, ele vibra no corpo. Então, a pessoa, mesmo sem escutar, ela consegue ter a sensação de estar ali, sabe? De pertencer àquilo. E, assim, a gente que leva uma equipe e participa, é incrível, assim, que você vê o feedback, assim, sabe? Porque é isso, existem as normas, existem as experiências que vão além da norma, né? Isso é uma coisa que, às vezes, a pessoa, ela nem imagina que tem isso, e quando ela chega, ela descobre isso e vive isso, ela fala, caramba, né? Então, eu acho que é isso também. Existem empresas que oferecem além da norma, sabe? Eu acho que o nosso trabalho está aí. Está em buscar soluções que possibilitam a equidade de várias formas, né? Nos festivais, a gente tem a plataforma de visibilidade, que é uma plataforma mais elevada, né? Que possibilita que é só para o público de pessoas com deficiência, que possibilita você ver o show mais de perto, num ambiente mais tranquilo. Dor de cabeça que está acontecendo agora é que essa plataforma tem uma lotação. Sim. E o público está crescendo, eles estão vindo. Então, a plataforma enche, né? E eu soube que caiu uma casa de uma plataforma Não no tô Lola. sabendo. Não. O que aconteceu é que teve uma pessoa que era uma autista que não conseguiu subir porque já estava cheio. E aí acabou gerando, né? E ela foi na internet e Ah, falou não tinha e lugar começou pra a Mas quando, viralizar. mas quando tá lotado, não pode ir. É Ninguém isso, ir, é exatamente isso que tem acontecido. E assim, e aí a gente também tem o público, e é o que eu falo que a gente tem que ter o apoio do público é no lugar No lugar disso, assim, disso, sabe? isso. Porque é até importante pôr, se vocês quiserem pôr, ficar tranquila também. Porque é isso, assim, a gente veio de um Detal. O Detal foi um dos festivais mais inclusíveis que teve.
Você foi Foi lá, muito você bom. participou, tudo. O quanto que saiu isso em mídia, as pessoas compartilharam muito pouco, né? No Lola, teve uma pessoa que foi isso, era uma neurodivergente, que não conseguiu entrar na plataforma Olha que porque a turma plataforma tensa, estava essa lotada e aí ela fez um vídeo que viralizou. Gente, mas tá lotado. Só que assim, Por Ana, que é e isso? volta assim, plataforma de visibilidade, né? Não é uma plataforma só para PCD, Não. né? A prioridade da plataforma de visibilidade PCD. é nanismo e pessoas em cadeira de Sim. roda, porque ela precisa de uma visibilidade Sim. melhor. Então a prioridade são sempre esses. Sim. Uma vez que enche, não tem muito o que Não ser tem muito feito. o que fazer. A gente orienta até faça uma fila e conforme sai um, entra outro e etc. Mas enfim, é isso. O público tá vindo, só que aí começam outros tipos de problemáticas que a gente, né, também tem que ir melhorando e atuando Sim. nisso. Né? Mas enfim, acontece. Só que é isso. Você tem que lembrar que a gente está num festival Sim. de 100 mil pessoas, né? É fila para todo mundo. Não é porque a gente tem a deficiência Não. que a gente não vai ter os perrengues, É claro. né? Como quem anda. claro. Chove, tem lama, tem fila em banheiro. Só que é isso, você vai para curtir, você tem que se preparar para isso. Abrir o Sim. coração. Exato. Abrir o coração. E assim, eu acho que faz parte isso, de certa forma. Às vezes eu vejo na chuva. Pô, vamos tomar chuva também. As pessoas tomando chuva e falam, eu não posso tomar de chuva. açúcar, Pode né? tomar chuva. Sabe, eu acho que a experiência, ela tá aí também. E a gente entender que a gente também participa disso. Então a gente também vai tomar chuva, Sim, a tem gente que vai beber ter sem fila, gente, né? Enfim, então a gente busca sempre formas de melhorar a acessibilidade. Sim. Mas existem coisas Sim. que é um traz, festival. é. E lembrando que o festival é construído meses antes, dentro de um ambiente Sim. que não é Que preparado. não é para festival. É preparado Pra para corrida, automobilismo, não para cadeira de roda. Sim. Né? Então, tem todos esses desafios de construir uma cidade quase inclusiva. Enfim, mas são coisas que são desafios que são bons, né? Que a gente gosta. Bom, legal isso. E como você acha que as pessoas sem deficiência encaram as pessoas com deficiência num festival? Assim, nas experiências que eu vejo, eu sempre vejo muito esse lance de integração mesmo. Então, é até engraçado, assim, que quando a gente levou os kits livres, né, o pessoal sem deficiência quer o tempo todo, me arruma essa motinha, deixa eu dar uma volta nessa motinha, pô, é muito longe essa motinha. E aí acontece assim, você tá de kit livre, eu não tenho nenhum tipo de deficiência, vai lá, Ana, pega um chopp lá, vai. Se você tá de motinho aí, você tem acesso. Facilita pra mim. Exato. Então, assim, tem acontecido esse movimento também das pessoas sem a deficiência abraçar também. Mas assim, Ana, também eu não sei se a gente tem que se preocupar muito com isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ocupar os nossos lógico. espaços, que é onde a gente tiver fim de ir. É o que eu falo. A pessoa com deficiência, ela tem que estar onde ela quiser. Exatamente. Isso aí. Sabe, né? Eu tô onde você tá, e se eu não consigo estar, o deficiente não sou eu. Talvez É o local. É o local. Né? E a gente tem que mostrar as nossas caras e também falar, estamos aqui. A gente pertence no mundo, né? Então, os nossos locais é em tudo. Isso aí. Você sabe, Ana Paula e Felipe, lógico, eu não tenho nenhuma experiência com festivais, mas temos uma experiência com gestão de pessoas. E quando a gente pensa em gestão de pessoas, nas empresas, eu tenho que contratar pessoas com deficiência tendo em vista a cota. E a minha, assim, luta diária é não contratar porque é pessoa com deficiência. Contratar porque eu preciso contratar, né? E aí trazer essa pessoa com deficiência e não deficiência na mesma proporção e na mesma caminhada, né? E a mesma coisa, eu estou encantado aí de ouvi-lo falar, trazendo isso para o festival, né? Eu costumo falar assim, que antes da deficiência tem a pessoa. Tem a pessoa. Então a gente tem que se olhar para a pessoa. lógico. A deficiência é o detalhe, assim, eu uso a cadeira de roda, mas você não, enfim, mas somos todos seres ativos, né? E eu acho que é por aí mesmo, acho que cada vez mais as empresas têm que se preparar para receber as Em todos os pessoas aspectos. com deficiência ou sem, Ou sabe? sem deficiência.
enfim. Sensacional. É o ideal, né? Então a gente tem que lutar muito, Ana, para mostrar, para falar de Verticast, né? Sim. Acho que o Rotary também vem abrindo espaço e cada vez mais e trazendo isso, porque são temas que fazem parte, né? E cada vez mais pessoas com deficiências estão aparecendo, né? E tem que aparecer. Tem que E aparecer. que bom. E que bom que tem iniciativas como o podcast, como o Rotary que abre isso também, para que a gente possa, né? Porque às vezes é isso, é a falta do acesso, sabe? A gente não quer o privilégio, a Sim. gente só quer conseguir chegar. Chegar da mesma forma Da que mesma nós. forma, e quando eu falo de equidade é isso, né? Porque às vezes inclusão você só inclui, né, numa cota, não que não é importante isso, mas eu acho que cada vez mais pessoas elas querem mais também. E assim, às vezes a pessoa tem uma formação super boa. Por que que ela vai trabalhar não na área dela, né? Então, acho que as empresas também têm que abrir vagas, Claro, contratar pessoas, né? Enfim, é uma luta constante de Diária. todos nós, Diária. diárias, e precisamos de cada vez mais de empresas que têm esse olhar, sabe? De incluir, de agregar, de lutar, de buscar, porque a gente sozinho não faz nada, né? Não faz nada. Bom, Fê, quais são os principais erros dos organizadores de evento em questão de acessibilidade? Eu acho, Ana, que às vezes é ter o olhar muito superficial para a norma, ponto. Né? A gente sabe que a norma, às vezes, ela entrega o básico, mas quando você fala de um festival, você fala além do básico, você fala de experiência, você fala, o festival, você foi no detalhe, é muito mais do que só um show, Sim, né? É toda experiência. A gente tem uma operação de brinquedo acessível. Então, assim, roda gigante, tem uma cabine Tirolesa. especial, a tirolesa, né? Então, acho que o grande erro é pensar em só cumprir a norma, não buscar o a mais, sabe? E às vezes ela só vai conseguir isso colocando alguém com deficiência para fazer isso. Porque o nosso olhar é diferente, a gente sabe o que dá para fazer. Porque às vezes chegar e falar, Carlos, botar uma pessoa com deficiência na tirolesa, você fala, não tem nem como, né? Mas a gente sabe que existem outros tipos de soluções no mundo que tem É isso. possível. Então Claro. você vai atrás disso e traz para a realidade do festival. Então é trazer outras empresas, é melhorar, é profissionalizar também essa área, né? É profissionalizar também essa área dentro dos festivais, sabe? Não E tornar essas como um experiências são detalhe. tão importantes, né? São. Nossa. E é o que faz a diferença, É o que cara. faz a diferença. É o que faz a diferença, assim. A gente tem histórias muito boas, assim. Pessoas que chegam morrendo de medo, que você vê, às vezes manda e-mail, manda mensagem, porque no festival isso é uma outra coisa. Quando a gente fala em operação de acessibilidade, a gente só não fala de pessoa com deficiência. Tem o pessoal que todo quebra o mundo, pé, que quebra o pé, grávida, né? Tem um monte de gente Idosos, assim, né? idosos. Tem um monte de gente que vai pro festival, compra os ingressos e quebra o pé uma semana antes. Aí entra desesperado, não, eu não vou conseguir, tô vendendo. vem aqui, Fala, vem que vem. tem uma operação, isso. E quando esse pessoal participa, eles falam, cara, que incrível isso, eu nunca imaginei isso tudo. Fala, é isso. É isso. Né? Então, eu é mesma isso. estava com Como medo. diz o... É simples assim, É né? simples, às vezes é o simples que funciona. Né? É você ter o olhar, pessoas boas ao seu lado também que comprem essa briga, porque e o festival tem muito isso, assim, a gente não faz só isso, tá Sim, todo mundo porque a olhando equipe todo. daquele tanto é maravilhosa, não é porque eu faço lá, mas é maravilhosa mesmo. Eu também acho. Tem uma galera muito boa, assim, porque que compra a briga, que se doa, porque é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. A gente fica 3, 4, 5 dias sem dormir, quase, Eu imagino. virando, e dorme, e acorda e já vai. E é uma doação, assim, sabe? Eu vejo que não só minha, mas da equipe toda. Né? E não só da equipe do Acreditando, mas de todo mundo que faz. Né? É uma operação que tem muito esse olhar mesmo e a gente leva nos detalhes. Então, assim, às vezes, uma fila muito grande incomoda a gente também, sabe? Então a gente olha e tenta o tempo todo. Só que é isso, é um ambiente que é feito para isso. Para Né? isso, ó. Né? Como vai coração aberto. Né? É isso, coração aberto, tá tudo certo. Bom, que pena. Estamos acabando esse bate-papo. Eu ficaria o dia inteiro aqui.
né? Você sabe? Caramba, você tem que ver se o pessoal vai aguentar e escutar a gente por 2 horas, né, Aninha? Bom, obrigado de novo. Agora, como entrevistado do Diversicast, né? Espero que você tenha gostado. Bom, Felipe, estamos acabando esse bate-papo. Você quer deixar uma mensagem final? Suas mídias sociais? Eu agradeço, Ana, o espaço aqui, né? Acho que o que a gente fala é muito importante, não só o que a gente fala, mas o podcast em si. Acho que tem esse olhar que a gente precisa disso, né? Ter essa visibilidade também para pessoas com deficiência. E agradecer muito esse espaço. As mídias do Acreditando é @Acreditando Brasil, da Livre é @LivreOficial, né? Os nossos trabalhos continuam aí, para quem quiser conhecer, no Instagram tem um monte de vídeo, a gente mostra o que a gente faz, operação, treino, enfim, e obrigado o espaço, né, de compartilhar a mesa aqui com o Ferrara também, né, e obrigado mais uma vez a participação aí. Obrigada. E aí, Ferrara, o que achou? Cheguei de repente, né? Sentei aqui, papo sensacional. Aninha, parabéns. Cada Diversicast você está aprimorando mais aí as nossas lives aqui. Esse podcast está sensacional mesmo, e o distrito todo comentando, isso é muito bom. E trazendo essa diversidade, né? Porque a diversidade, muitos acham que é só determinado assunto ou determinado ponto, e não. Diversidade é tudo isso, e uma diversidade que a gente tem que trazer com leveza, com alegria, com carinho e abrindo o coração, né? Obrigado também, Felipe, Aninha, obrigado. Obrigada. Valeu. Bom, obrigado, Ferrara, obrigado, Felipe. Bom, quero agradecer a Zeta University, que esse episódio foi nesse estúdio maravilhoso aqui, eles cederam pra gente. O Shelton Barros Fonseca, advogados. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, está no YouTube do Distrito 4563, esse e os outros também, tá? E se você não gostou, também pode assistir, que a gente gosta, né, Felipe, né, Ferrara? Claro. Pode trazer o curtida lá e compartilhar, lógico. Bom, quando o evento é acessível, todos podem participar com autonomia e desfrutar do evento. Mesmo porque, quando tem acessibilidade no planejamento, a inclusão acontece de verdade. Assim, vamos seguir fazendo nossa parte, unidos para fazer o bem. Obrigado e até o próximo Diversicast. Um beijo. Tchau. Valeu. Apresentação de Aninha Fonseca. Sandrinha Fonseca.